bom dia. O nosso grupo é da diabetes mellitus tipo 1 e os participantes do nosso grupo são a Antônia Demarco, eu, Isabela Batuba e o Thomas Hoffman. A diabetes mellitus do tipo 1 ela se apresenta em duas formas. A primeira é imunomediada, que é a mais comum, que é quando ocorre uma produção de autoanticorpos pelo corpo que atacam as células beta das ilhotas pancreáticas, que por serem as únicas células produtoras de insulina no corpo acabam gerando uma deficiência absoluta de insulina. O segundo tipo é idiopática e ela tem uma etiologia desconhecida. A diabetes acomete cerca de 10% da população brasileira e cerca de 8,8% da população mundial, sendo desses 8,8%, 10 a 15% são com diabetes tipo 1. Os sintomas mais comuns são a poliúria, que é uma produção excessiva de urina, polidipsia, que é uma sede excessiva, e a polifagia, que é uma fome excessiva. O tratamento gira em torno de 3 pontos principais, que é o controle glicêmico rigoroso e reposição do hormônio faltante, que é a insulina, uma dieta eucalórica que utilize o método da contagem de carboidratos e o exercício físico para melhorar a captação da glicose. Então, como falar do fármaco usado para o tratamento da DM1 é a insulina, onde a principal classe de fármaco utilizada são os análogos da insulina, onde a gente tem 4 grupos principais, dentre eles a insulina ultra rápida, que é a de ação mais rápida, como o nome diz, e os fármacos principais são o Lispro, Asparte e a glizina, a insulina rápida, que é a insulina regular humana, que mais se assemelha à nossa natural, a insulina intermediária, que é a NPH, e a insulina ultralenta, dentre elas a glargina e detemir. O mecanismo de ação destes se dividem em dois principais grupos, onde a ultra rápida e rápida imitam a secreção natural em bolos da nossa insulina, e a insulina intermediária e de longa duração vão imitar a secreção basal. Falando rapidamente, a insulina ultra rápida tem um início em 10 minutos, o pico em 1 hora, e a duração de 3 a 5 horas ela deve ser tomada imediatamente antes da refeição. A rápida ela tem um início em 30 minutos, um pico de 2 a 3 horas, duração de 6 horas e meia, e deve ser utilizada de 30 a 45 minutos antes da refeição. Já as insulinas de longa duração, elas não devem ser usadas antes da refeição, porque ela imita a forma basal, a secreção dela é mais constante, então a gente deve ser usada de 1 a 2 vezes, chegando a 3 vezes no caso da NPH. Então, como falar no mecanismo de ação, sempre vai se assemelhar ao mecanismo que a gente aprendeu em bioquímica da receptor de insulina na nossa célula, pois ela é um análogo da insulina, tendo o mesmo mecanismo de ação. Na interação entre fármacos e nutrientes, a insulina pode causar uma hipoglicemia se ela não for administrada perto das refeições. Ela pode agravar o quadro de hipercalemia por uma interação com seus receptores de potássio e ela pode ocasionar aumentar os riscos de obesidade. Também a insulina, quando ela é administrada juntamente com exercícios físicos, deve ser tomado cuidado, a gente tem que ter um controle glicêmico do indivíduo, pois em exercícios aeróbicos tende a baixar a glicose sanguínea, hipoglicemia, onde nós devemos diminuir a dose de insulina administrada para manter a glicose sérica. E em outra ponta, exercícios anaeróbicos de força, eles tendem a aumentar a glicemia e a gente deve aumentar a dose de insulina antes desse exercício, sempre sendo modulada conforme a dieta de pré-treino do atleta. E os cuidados com a dieta são que a dieta deve ser eucalórica, ela deve ter a contagem de carboidratos pelo método de gramas, deve-se medir a glicemia antes das refeições e após as refeições, deve-se manter todas as necessidades nutricionais dos pacientes por um peso corporal saudável e prevenir riscos cardiovasculares. E alguns outros cuidados com a dieta, na atividade física, é que a captação de glicose aumenta pela expressão gênica do GLUT4, independente da insulina, mas a gente tem que cuidar com a ingestão de carboidratos antes da atividade física e dependendo do tipo de atividade praticada. Também devemos ter cuidado com a aplicação de insulina antes da atividade física. Obrigada.